Olá, meu nome é Dr. Paulo Egídio. Hoje vamos falar sobre o afinamento peniano. Por que o pênis afina? É a doença de Peyronie? Quais são os tipos de afinamentos? Não deixe de curtir o vídeo para que esse conteúdo atinja cada vez mais pessoas. No final deste vídeo eu vou explicar como é feita a expansão do calibre do pênis. As causas do afinamento peniano estão relacionadas à formação de fibrose na túnica albugínea. A túnica albugínea é a membrana que reveste todo o pênis, como se fosse a borracha da câmara de ar. Se sofrer remendos nessa membrana, no local do remendo perde elasticidade. Ao pressurizar o pênis de sangue, os locais onde foram remendados, que são as fibroses, ali vai produzir afinamentos. Principalmente quando a fibrose é circunferencial. O que determina a formação de fibrose, existem várias condições. Uma delas é a doença de Peyronie, que geralmente é por microtraumas ou traumas penianos que ali desencadeiam um processo inflamatório e cicatricial. Outra causa é pós a cirurgia radical da próstata, chamada prostatectomia radical. Comumente, após a prostatectomia radical, o pênis passa a não apresentar as ereções noturnas como de habitual. Ou seja, a menor oxigenação de sangue dentro dos tecidos penianos se relacionam a um ambiente favorável a criar fibroses. Então, pós a cirurgia da próstata, comumente pode desenvolver a fibrose, que vai levar a afinamentos ou diminuição do tamanho do pênis. A disfunção erétil é uma outra condição que, pela falta de circulação de um sangue bem oxigenado, por um déficit vascular, também é uma causa que pode levar à formação de fibroses. Existem causas que favorecem o surgimento das fibroses. Por exemplo, um paciente que sofreu uma fratura peniana. Durante o ato sexual escapou e teve um impacto muito forte no pênis pressurizado e essa membrana, chamada túnica albugínea, se rompeu total ou parcialmente. A fratura é um fator que pode desencadear fibrose, mesmo porque esse local fraturado ele vai ser passível de uma reparação cicatricial. E a fibrose nada mais é de que cicatriz. E essa cicatriz ela pode determinar então a perda de elasticidade do tecido, que é a túnica albugínea. O diabetes comumente está associado também à formação de fibrose por questões inflamatórias, por menor fluxo sanguíneo. O diabético a médio e longo prazo é uma das causas muito comuns de desenvolvimento de fibrose no pênis. Além da cirurgia da próstata, que o sangue fica menos oxigenado em função de não ter aquelas ereções noturnas ou matinais que servem para manter uma boa oxigenação nos tecidos. Então existem várias condições correlacionadas, comórbidas. A própria doença de Peyronie, após um trauma, vão levar à formação de fibroses e às deformidades penianas. Eu vou falar sobre os tipos de afinamento. O primeiro tipo de afinamento é um afinamento total na haste peniana. Essa membrana, perdendo a elasticidade como um todo, você não tem um afinamento num ponto, mas sim em toda a haste peniana. São afinamentos mais graves por ser um processo mais difuso em todo o pênis. O afinamento parcial, ele pode ocorrer, por exemplo, a base do pênis normal, ao ser pressurizada, e do meio para frente afinou, ou da ponta para frente afinou. Ou seja, não pegou todo o pênis, pegou parcialmente, ou na ponta ou no meio para frente. E o afinamento também pode ocorrer o contrário, afinar na base e na extremidade estar normal. Os afinamentos mais próximos à base do pênis, eles estão mais relacionados à perda de rigidez vertical. E os da ponta também, porque o pênis ele precisa de uma resistência, principalmente na ponta, para vencer a resistência inicial da penetração. Então, afinamentos de ponta e afinamentos de base são os piores afinamentos para desestruturar a firmeza vertical necessária para uma boa condição penetrativa. O afinamento em indentação é quando a haste peniana pressurizada, em um
dos lados, ela sofre uma indentação, um afinamento só de um dos lados, não do outro. Pode ser de um lado, na base, pode ser ter uma indentação aqui, outra indentação mais distal ou médio, quer dizer, pode ocorrer em vários pontos. Então esses são os afinamentos localizados e de um lado só. Já o afinamento em ampulheta é quando pega toda a circunferência. Então a ampulheta, ela faz esse formato. No local do afinamento circunferencial, ali vira uma ampulheta ou um relógio de areia, por isso que também na sigla inglesa é chamado Hourglass Deformity. O afinamento peniano, onde ocorre a retração simétrica de um lado e de outro, ele determina, além do afinamento, uma redução do tamanho do pênis, sem curvatura. Isso é a doença de Peyronie? Sim. A doença de Peyronie não necessariamente determina uma curvatura. Por quê? Principalmente nos afinamentos, quando ocorre a perda de elasticidade simétrica nos dois lados, o pênis retrai e pode afinar sem ter curvaturas. Isto é a doença de Peyronie também. Mas nem tudo é a doença de Peyronie que leva ao afinamento peniano. Então você pode ter um afinamento e não ser a doença de Peyronie, sim o anel fimótico. Eu gravei um vídeo para falar sobre anel fimótico que vocês podem clicar e assistir. Existe uma relação entre o afinamento peniano e a disfunção erétil. O afinamento peniano é por fibroses na túnica albugínea. A túnica albugínea, que mantém o sangue pressurizado no interior do pênis, ela tem um mecanismo veno-oclusivo que é para segurar o sangue dentro do pênis para manter a ereção. Quando ocorre um processo de afinamento, que é um processo difuso de fibrose, comumente está associado à disfunção erétil. O afinamento ou a indentação, onde afinou, naquele segmento afinado, o pênis, no geral, perde a resistência vertical. Ou seja, a qualquer dificuldade, ali vai ser um local de flambagem. O pênis dobra naquele local, ou seja, piora a rigidez vertical e, consequentemente, a capacidade penetrativa. Então, frequentemente, os afinamentos estão associados à disfunção erétil. Agora eu vou falar sobre o método de expansão tecidual para tratar as áreas afinadas. Este método de expansão tecidual é um procedimento realizado na túnica albugínea, que é o envoltório que mantém o sangue pressurizado no interior do pênis. Serão feitos múltiplos cortes de relaxamento para o tecido expandir. Essa expansão, ela pode ser no ponto do afinamento, quando ele é um afinamento em ampulheta. Ela pode ser em todo o pênis, quando o afinamento ocorreu em toda a haste peniana. Ou pode ser no segmento, vamos supor que afinou daqui para a extremidade, eu vou aplicar nesse segmento. Ou se afinou na base, vou aplicar nesse segmento. Ou seja, a correção da expansão tecidual, o cirurgião precisa conhecer a anatomia da deformidade de cada pênis. Em função disso é que se cria um planejamento, uma estratégia cirúrgica para definir aonde faz os cortes, que tamanho são os cortes e para expandir no sentido do calibre, o corte tem que ser vertical. O sistema de expansão, ele é perpendicular à direção do corte. Então, se eu faço o corte assim, eu expando assim. Se eu faço o corte assim, eu expando assim. Então, essa arte de aplicar esses conceitos com particularidade para cada deformidade, para cada pênis, é fundamental para o resultado final do procedimento. O objetivo da expansão do calibre é criar um espaço para receber a haste peniana. Vou dar um exemplo. A anatomia desses dois tipos de pênis, uma mais afinado e outro mais alargado. Se o paciente tinha uma situação como essa, que com a fibrose ficou como esta situação, se eu for dimensionar o implante para esse pênis, o implante não vai alargar o tecido. Então eu tenho que fazer o tratamento da expansão tecidual para chegar o mais próximo do que era. Nem sempre é possível, mas é necessário tentar
Existem as limitações anatômicas dos nervos, mas a expansão é feita para quê? Para que seja possível, inclusive, passar o implante no interior do pênis. Porque se o pênis está afinado, muito afinado, você não consegue colocar um implante adequado para aquele pênis. E ficará uma situação de um pênis muito fino ou sem firmeza vertical. Então é fundamental aplicar as manobras adjuvantes. São manobras para expandir os tecidos no momento que se vai fazer o implante de uma prótese peniana. Ou seja, não adianta eu tentar colocar o implante num pênis afinado. Esse implante às vezes não passa. Ou se passa, é um implante muito fino, que não dá firmeza no pênis. O pênis vai ficar muito fino. Então é fundamental pensar, e isso é possível, analisar no pré-operatório, no consultório, com uma ereção induzida, avaliar esses afinamentos, essas fibroses, para que o planejamento cirúrgico seja feito da melhor maneira possível, onde não se coloca só o implante, mas aplica-se as manobras adjuvantes para criar uma condição de um volume peniano maior e receber o implante mais adequado para aquele pênis e, portanto, oferecer melhor rigidez vertical. Se você tem dúvidas sobre as causas, tipos e formas de tratamento do afinamento peniano, acesse o nosso site, comente no vídeo ou nos envie um WhatsApp. Será um prazer respondê-los. Conte comigo. Estamos juntos.